noite a todos do 28º CEU, Conselho Espírita de Unificação. Meu nome é Almerinda Máximo e nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. E nós vamos ver o tema eficácia da prece nos itens 5, 6, 7 e 8, que vai nos falar sobre a eficácia da prece. Então, para que nós já comecemos a nos inteirar do assunto, nós vamos ler do livro Fonte Viva, com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a página 369, o texto é o 150 e o título, A Oração do Justo, que é uma anotação que Tiago fez no capítulo 5, versículo 16, que diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E Emmanuel esmiuçou essa mensagem para que nós tivéssemos um entendimento melhor, dizendo assim: considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade no fundo está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhotinho, no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma pede explicações da divindade que de maneira a educar os impulsos da fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda que, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair, algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Então, meus irmãos, diante dessa página, nós vamos fazer a nossa oração, agradecendo por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para estudarmos um pouco mais do Evangelho que Ele nos trouxe através dos Espíritos de Luz a Allan Kardec. E possamos fazer bom proveito do estudo, que eu possa ser nesse momento intuída e amparada pelos Espíritos amigos que se encontram na espiritualidade e que me auxiliam em todos os meus trabalhos, para que eu seja simples, clara e objetiva, tocando o meu coração,
para tocar o coração de tantos quanto forem me ouvir, encarnados e desencarnados, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso a sua misericórdia, para que todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento em desespero, que eles possam encontrar corações abnegados que levem até eles não só o bem material, mas principalmente o espiritual, levando a esperança, a fé, a coragem e a certeza de que tudo isso passará. Senhor, que a Tua vontade seja soberana sobre cada um de nós, e cada um de nós que possa lembrar que existe um ser superior que nos ama, que nos protege, mas que precisa que nós elevemos sempre os nossos pensamentos até Ele, agradecendo, pedindo, louvando, sempre para que Ele possa nos auxiliar nas nossas necessidades. Certamente, Ele irá fazer com que tudo aquilo que seja necessário a cada um de nós chegue até nós, mas é importante também que nós o reconheçamos e que possamos elevar sempre os nossos pensamentos a Ele, agradecendo e pedindo por toda a humanidade, não só por nós, mas por todos os nossos irmãos em humanidade. Senhor, tende misericórdia de cada um de nós, de cada um dos seus filhos, para que nós possamos passar por essas situações todas que estão nos advindo de forma tranquila, sabendo que tudo está sob o controle do vosso Filho, nosso Mestre e Irmão maior, Jesus Cristo. E assim, Senhor, nesse momento eu estou pedindo a vossa permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje, agradecendo por essa oportunidade, dizendo que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Então, para que nós possamos ter uma noção do que significa oração, e prece, nós fomos lá buscar no dicionário o significado, que é uma mensagem oral ou em pensamento que se dirige a uma divindade, a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida. Oração e reza, é a mesma coisa. Então, nós vemos lá no Antigo Testamento que as orações já estavam presentes, como vários episódios importantes que as personagens bíblicas vivenciaram. Então, Abraão, Moisés, Davi, Isaías, eles já faziam uso da oração, pedindo a Deus aquilo que eles necessitavam, a misericórdia que eles pediam sempre. E os salmos também é uma espécie de oração. Fora a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos orientou, nos ensinou, para que nós pudéssemos orar de maneira correta, como Ele falou com os discípulos, que é a oração dominical, é a oração do Pai Nosso. Mas nós vamos ver aqui. Então, no item 5, é uma passagem que Marcos registrou no capítulo 11, versículo 24, que diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Aí no item 6, Kardec vem esmiuçando para um melhor entendimento nosso. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então, já daí a gente vê que é um equívoco, Realmente Deus, Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas nós estamos sempre esquecendo de agradecer aquilo que nos é concedido diariamente, porque diariamente nós somos beneficiados pela misericórdia de Deus. E a gente esquece desse detalhe. Nós esquecemos que temos que elevar os nossos pensamentos a Deus
para agradecer, mesmo aquelas situações em que nós achamos que está difícil de passar, mas são necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual, intelectual e moral, porque nós precisamos passar por essas situações para que nós cresçamos, né, em reconhecimento a Deus, a esse ser superior que nos concedeu esse corpo físico para que nós vivenciássemos, né, nesse período a situação que nós estamos vivenciando. Então a gente mesmo nessa situação de pandemia, de dificuldades que nós estamos vendo, aí mais nós temos que intensificar as nossas orações, as nossas preces, pedindo a Deus, né, a sua misericórdia, que Ele possa derramar o seu amor por toda a humanidade, que a gente não lembre de pedir somente para nós, mas para todos os nossos irmãos, que todos nós estamos nas mesmas situações, ninguém está diferente do outro. E é bom que nós nos lembremos também de sempre nos colocarmos no lugar do outro, porque hoje ele está passando por aquela situação e eu não, mas amanhã eu posso passar também e posso precisar que ele me ampare através das orações. Então nos lembremos sempre disso, que a força da oração ela é enorme e que nós muitas das vezes esquecemos de fazê-la, agradecendo, até pedindo mesmo, né? Como nós somos eternos pedintes, nós estamos sempre pedindo, mas agradeçamos primeiro e peçamos depois, para que nós possamos ter consciência, reconhecer que nós estamos amparados o tempo inteiro. Aí no segundo parágrafo nós vamos ver assim: sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Então, se referindo ainda àquele parágrafo em que algumas pessoas acham que Deus sabe de todas as nossas necessidades e nós não precisamos orar para Ele, ou então por alguma situação difícil que nós estamos passando, nós temos que nos lembrar que a oração muitas das vezes nos tira de situações muito difíceis, muito complicadas, e assim, e também vai depender muito do nosso comportamento, né? Quando nós estamos nos direcionando sempre pelas leis divinas, né? Pelos exemplos que Jesus nos trouxe, muitas daquelas programações que estavam feitas para que nós tivéssemos mais dificuldades, e a partir do momento que nós mudamos a nossa maneira de agir e de pensar, aquilo é sanado, a gente não passa por aquela situação. E a gente esquece disso, ou então a gente não sabe, né, que há essa possibilidade que através de uma oração, da nossa mudança de comportamento, de pensamento e de ação, a gente consegue mudar muita coisa sim, né? Como ele fala aqui, a fatalidade só existe no momento da morte, no momento do nascimento, mas que ao longo da nossa vida, aquilo que nós planejamos na espiritualidade, dependendo do nosso comportamento, nós podemos modificar sim muitas coisas que nós teríamos que passar, mas como nós já nos modificamos e lembramos, né, de agradecer, de pedir força, de pedir coragem, que é o principal, nós termos coragem para enfrentar todas essas adversidades, a gente consegue mudar sim muita coisa. Então, dando continuidade aqui, nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los, não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ela se deixasse sem serventia
a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Então é o que eu já falei anteriormente, depende das nossas ações, né? Para que aquilo que nós programamos lá na espiritualidade possa ser alterado. Muitas das vezes a gente, por exemplo, tá determinado que uma pessoa encarne e num certo tempo da sua vida ela vai ter que amputar a perna. Aí o que acontece? Dependendo da maneira que ela estiver agindo, né, durante esse período, essa estada dela aqui no plano físico, né, ela pode alterar aquilo. Em vez de ela perder a perna, ela perde um dedinho, né? E assim vai, de acordo com aquilo que a gente vai melhorando, as coisas podem ir se modificando para melhor, sim. Depende de nós mesmos, né? Através da nossa transformação moral, do uso da nossa inteligência que Deus nos coloca, como nos falou aqui essa passagem, né? E assim a gente vai conseguindo fazer com que as coisas possam se modificar, porque nada está estagnado, nada está parado, depende de cada um de nós, né? E dando continuidade, há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Então a gente vê, né, que depende de nós. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre à sua anuência, à sua vontade. Essa anuência à sua vontade. Ou seja, se Deus achar que a gente está merecendo, que nós podemos receber aquilo que nós estamos pedindo ou modificar alguma coisa que nós teríamos que passar, assim será concedido, depende de nós. No item 7 nós vamos ver: desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Porque às vezes a gente pede alguma coisa e quando a gente consegue receber, porque às vezes Deus também faz com que nós conheçamos aquele nosso pedido, que nós não sabemos, né? Nós não temos a visão ampla que Deus tem. Então a gente pede, Ele acaba concedendo. Aí quando a gente recebe, a gente se arrepende daquele pedido que nós fizemos, porque nós não sabemos pedir. Então é importante que toda manhã a gente entregue o nosso dia nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, além de nos livrar de uma porção de situações difíceis pelas quais nós teríamos que passar. Então entreguemos toda manhã, através da oração, do agradecimento por estarmos ainda vestindo esse corpo físico, agradecendo pelo dia que nós conseguimos amanhecer, pela noite que nós passamos, para que nós tenhamos a segurança do amparo e da misericórdia de Deus. E continuando aqui, como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, então a gente está vendo só isso que nós estamos vivenciando agora, mas Deus sabe que de repente aquela situação vai fazer com que nós encontremos a felicidade no futuro. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará cura.
Então a gente sabe, né, que às vezes a gente passa por momentos muito doloridos, mas depois aquilo a gente vai entender, porque é como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai montando aos pouquinhos e até finalizar esse quebra-cabeça, a gente não consegue entender. Só quando a gente consegue ir colocando as pecinhas nos lugares certos é que a gente consegue compreender melhor. E continuando aqui no segundo parágrafo. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então Deus vai sempre mandar os espíritos que nos acompanham nos intuir para que nós acertemos mais do que erremos. Mas muitas das vezes a gente tem a intuição, o espírito vem, nos orienta e a gente, na nossa teimosia, a gente acaba fazendo aquilo que a gente quer e depois vê que não era bem isso que nós precisávamos e que nós queríamos que fosse feito. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui, ou seja, da inteligência, né? Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagres, sem despender o mínimo esforço. E ele manda aqui que nós retornemos ao capítulo 25, nos números 1 e seguintes. Mas nós não vamos voltar lá não, porque o tempo é curto, mas quem tiver o Evangelho em casa, dê uma olhadinha lá no capítulo 25 para poder entender melhor. No item 8, tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere as ideias de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigada, meu Deus, obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Então é o orgulho da gente que fala mais alto nesse momento, achando que nós somos autossuficientes, que nós resolvemos tudo por nossa conta, quando na realidade nós temos os espíritos que nos orientam o tempo inteiro, nos auxiliando, nos intuindo. Muitas das vezes nós não temos ouvidos de ouvir, mas mesmo assim eles fazem com que outras pessoas cheguem até nós e nos dê a solução dos nossos problemas. A gente tem que aprender a fazer uso da oração para que nós possamos ampliar a nossa consciência, divina, para que nós possamos despertá-la para um entendimento maior das situações pelas quais a gente passa, as soluções que a gente busca, e assim a gente vai conseguindo fazer com que cada vez mais nós tenhamos um entendimento e consigamos ouvir o que os bons espíritos querem nos dizer, através das nossas intuições, dos nossos pensamentos. Mas às vezes a gente não dá muita atenção a isso. Aí, continuando aqui nesse segundo parágrafo: mas dirão, por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o que necessitas? Por que não lhe mostrou para o guiar
e sustentar no desfalecimento. Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas forças. Claro, vamos usar a nossa inteligência para desenvolver as nossas dificuldades através do nosso esforço. Depois, pela incerteza. Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. E é assim mesmo, né? A criança cai, aí se a gente for, coitadinha, ela vai chorar e vai ficar esperando que alguém chegue lá e a levante. Mas se ninguém estiver dando atenção, ela vai levantar sozinha e vai se resolver sozinha. E é isso que Deus quer de cada um de nós. A gente cai, levanta, sabe? Olha para frente e segue. Não adianta a gente ficar ali parado, chorando, esperando que alguma coisa caia do céu, porque não vai cair. Deus já nos deu a oportunidade de estar vestindo um corpo físico, nos deu a inteligência para que nós possamos desenvolvê-la. Como é que nós ainda queremos ser levados no colo? Não tem como isso acontecer. Nós temos que ter a consciência de que Deus nos deu essa autossuficiência, entre aspas, ou seja, a nossa inteligência é uma autossuficiência que nós temos para que nós possamos desenvolvê-la e trabalhá-la cada vez mais para que nós consigamos superar as nossas dificuldades. Então, continuando aqui. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão porque o anjo se deu a conhecer ao regressarem. Aí eu fui ver a história de Tobias para que eu pudesse entender também, né? Então, Tobias foi um personagem bíblico que ele tinha o pai cego e ele precisava fazer com que o pai enxergasse. E ele, no caso, ele também ele ia, no caso, né, casar com uma moça que tinha uma obsessão muito grande. Então, ele surge com o papel de curar o pai da cegueira e salvar a Sara, expulsando o demônio e casando-se com ela. Essa Sara, ela já havia sido casada com 5 homens, mas na lua de mel eles sempre desencarnavam, porque o espírito que a obsidiava não deixava que o casamento fosse consumado. Então Tobias, através das orações que ele fazia, né, ele conseguiu curar o pai e curar a Sara também. E eles acabaram se casando. Então a oração, para a gente daí ver o poder que a oração tem quando a gente faz com um sentimento, com o coração realmente voltado para aquilo que nós estamos precisando, não é o que nós queremos, mas deixemos que Deus decida por nós aquilo que nós estamos precisando. Nós vamos pedir, mas se nós não conseguirmos é porque aquilo não seria bom para nós. E muitas das vezes a gente se revolta porque não conseguiu aquilo que pediu, né? Ou muitas das vezes não está no tempo ainda da gente, a gente ainda não está com a maturidade suficiente para receber aquilo que nós estamos pedindo. Mas Deus não deixa ninguém sem atendimento. E é isso que nós temos que lembrar. E cada vez que a gente faz uma prece, a gente só fortalece a nossa relação com Deus, que é tão necessária para a nossa vida, ainda mais nesse momento que nós estamos tão conturbados. Então nós temos que lembrar que nós temos que fortalecer a nossa ligação com Deus para que a nossa força, a nossa coragem, a nossa resignação, a nossa fé
possam estar inabaláveis diante de todas as adversidades que nos são apresentadas diariamente. E eu costumo dizer que a prece, mesmo que você não possa estar perto da pessoa que está passando por certas dificuldades, ou na rua, alguma situação de briga, algum desentendimento, dentro de ônibus, isso já aconteceu comigo, claro e evidente que não era só eu que estava orando, pedindo para os irmãos que entraram no ônibus serem demovidos daquela ideia de assaltar as pessoas. Outras pessoas também estavam na mesma sintonia que eu e eles acabaram descendo do ônibus sem assaltar ninguém. Então, daí eu aprendi o poder que tem uma oração. Aquilo que a gente faz com o coração, e a gente não precisa, no caso, ter um lugar específico para orar. Em qualquer lugar a gente pode orar, sabe? O importante é que nós elevemos os nossos pensamentos a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, ou cozinhando, ou tomando banho, ou cuidando da casa. O tempo inteiro a gente pode estar ligado a Deus, agradecendo pela força que a gente está tendo de varrer a casa, eu que o diga, né? De agradecer pela força que eu estou tendo de manter a casa limpa, mesmo com dificuldade, mas estou conseguindo. Quando eu consigo fazer uma coisa assim um pouco mais complexa para as minhas forças, né? Quando eu consigo, eu agradeço a Deus, até de uma tropeçada que eu dê, eu agradeço a Deus por não ter caído, ou se cair também agradeço, como já aconteceu, né? E Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente não entende aquelas situações momentaneamente, mas ao passar o tempo, a gente vai conseguindo entender aquela situação, o porquê daquele momento, o porquê daquela situação que nós passamos. Então não esqueçamos de orar, principalmente nesse momento que nós estamos. Oremos pelos nossos irmãos que ainda não descobriram a necessidade de se reservar, de fazer uma oração, de agradecer, de pedir, de louvar, né? Então a gente faz por aquele que ainda não sabe. Um dia eles também saberão, como lá atrás nós também não sabíamos. Então é importante que nós não nos esqueçamos e nem julguemos ninguém porque não agem da mesma maneira que nós achamos que deva ser feitas as ações. Então a gente tem que buscar sempre, né, fazer com que a oração chegue a Deus. Eu até passei por uma passagem em que Emmanuel leva Chico Xavier a um plano superior e ele acha engraçado umas bolinhas coloridas que estão subindo ao céu, né? Subindo lá para a colônia que eles estavam, lá para o ponto em que eles se encontravam. E Chico fica encantado com aquelas bolinhas e pergunta a Emmanuel o que significava aquelas bolinhas. E Emmanuel fala para ele que aquelas bolinhas coloridas eram a oração que cada coração estava fazendo e estava chegando até o mais alto para ser atendidas. Então tem uns mistérios entre o céu e a terra, mistério entre aspas, que a gente ainda não consegue entender, aquilo que a gente ainda não consegue entender, que tem um poder muito grande. Para ver essas bolinhas, são as orações que são feitas com o coração e chegam até o mais alto. Então a gente vê que nada se perde, né? Deus aproveita todas as nossas boas ações para auxiliar não só a nós, mas a todos os nossos irmãos em humanidade. Então façamos oração sim, para que a gente possa estar ligado a Deus, né? Aos bons espíritos, aqueles que nos acompanham, que nos orientam. Muitas das vezes a gente não ouve, né? Porque não temos ainda ouvido de ouvir, mas sempre a mensagem chega até nós, chega através de uma conversa de alguém passando num momento. Deus sempre faz com que nós consigamos receber aquela mensagem que Ele tem para cada um de nós. Aí no livro aqui do roteiro sistematizado do estudo da doutrina, nós vamos ver o que os espíritos nos dizem, né,
que no silêncio da tua prece mental podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras, assimilando no âmago do ser a divina luz. E quem nos fala isso é Emmanuel e André Luiz, em Opinião Espírita, no número 59. E tem uma outra passagem aqui que ele fala: muitas vezes o efeito da prece não é perceptível nem imediato, que é o que eu já havia falado antes, nem por isso deixa esta de ter eficácia. Não descreiais da oração por não lhes marcardes fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível, porque te pareça mudo. Então, todos os nossos pensamentos bons, todas as nossas ações, até os maus pensamentos também chegam a Deus, infelizmente, mas assim, e quem nos fala também é Emmanuel e André Luiz, em Opinião Espírita, também no número 59, que é um texto, deve ser um texto, eu não tenho esse livro. Então, eles colocam assim: não basta pedir, é necessário ver o que e como se pede, que é o que eu falei. Às vezes a gente pede, mas a gente, quando recebe, vê que não era aquilo que a gente estava querendo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa anuência à sua vontade. Então é tudo de acordo com a vontade de Deus. E para encerrar, meus irmãos, eu peguei aqui do livro Jesus no Lar, que esse livro para mim tem sido um aprendizado, eu tenho utilizado muito no culto do Evangelho no Lar, que as mensagens vêm assim nos momentos de maior necessidade que eu tenho. Então, que esse livro, Jesus no Lar, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Neio Lúcio, e a página é a 211, o texto é o 50, que é a última mensagem desse livro, que é justamente, o título é Em Oração. Então, essa página ela me emociona muito. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas, ao termo da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as 4 paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material.
Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absolver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio, da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos, dignos de compaixão diante dos teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos e no alto, a lua radiosa em plenúlio divino, fazendo incindir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade, de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Então, meus irmãos, diante dessa página que encerra o nosso trabalho, nós só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade, aos espíritos que aqui estiveram junto comigo, me orientando, me guiando e me intuindo para aquilo que eu precisava ouvir para poder falar para todos vocês. E assim, Senhor, agradecida estou por essa oportunidade e peço humildemente, Senhor, que permaneça conosco em todos os momentos da nossa vida, que Jesus possa com sua luz iluminar o caminho dos nossos irmãos que ainda se encontram perdidos nas trevas, sem saber do teu amor e da tua misericórdia. Que Maria Santíssima possa tocar os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles busquem a mesma oportunidade que nós estamos buscando, Senhor, de sermos melhores a cada dia, fazendo com que a sua lei seja implantada nos nossos corações, que já estão, mas que elas possam ser vivenciadas na nossa vida terrestre. E assim, Senhor, eu vos agradeço e peço a nosso Senhor Jesus Cristo que permaneça conosco em todos os momentos da nossa vida, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos e aqueles que estiverem o Evangelho em seus lares. Dê uma olhadinha, deem uma lida e vejam se entenderam da mesma maneira que eu entendi. Obrigada a todos por terem me ouvido, por estarem comigo, e agradeço a oportunidade que me foi concedida e agradeço sempre do fundo do meu coração. Que assim seja, graças a Deus.